mas Deus vai nos levantar. E temos a honra de conversar agora com o senador do PL, Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado, também secretário-geral do PL. Senador, seja muito bem-vindo ao Central de Notícias. Que prazer contar com a sua presença por aqui no dia em que há muitas notícias. Cadê? Estava procurando o senador Rogério Marinho, agora sim, está aqui abrilhantando a nossa tela. Senador, hoje é um dia de muitas notícias para o seu campo, o campo conservador, o campo da direita, o campo do bolsonarismo, né? Primeiro, com o cancelamento de uma entrevista que era muito esperada por todos nós, do presidente Bolsonaro para o portal Metrópolis, porque, afinal de contas, não ouvimos da boca do ex-presidente da República nada desde julho, né, quando ele teve aquelas medidas cautelares, não podia participar ou fazer menções ou manifestações nas redes sociais. Isso foi cancelado, segundo Bolsonaro, por questões de saúde. E depois, num outro momento, agora à tarde, uma autorização para a realização da cirurgia dele no dia 25, dia de Natal. Então, queria repercutir com o senhor, começar essa entrevista repercutindo esses dois grandes assuntos. Primeiro, como o senhor recebeu o cancelamento dessa entrevista, porque isso foi visto no mercado e por alguns representantes do meio político, como não referendo a candidatura de Flávio Bolsonaro como uma divisão interna, para além das questões de saúde, também uma divisão política internamente, né? Tem esses dois grupos, do Flávio e da Michele Bolsonaro. Queria que o senhor respondesse a isso e depois também a sua expectativa agora para essa cirurgia no dia de Natal. Boa tarde. Bom, boa tarde, Amanda, e a todos aqueles que estão nos acompanhando. Bom, primeiro dizer que todos nós, né, que convivemos com o presidente Bolsonaro nos últimos 6 anos, né, tivemos a oportunidade de permanentemente estar do seu lado e sentir, assim, nos últimos anos, assim, a sua angústia, a sua resignação, eu diria até a sua indignação por ele estar sendo julgado e condenado por um crime que de fato não houve, é um crime impossível, né? Uma situação que não ocorreu, ou seja, um pretenso golpe de Estado. Nós estamos diante de uma situação em que a história vai se encarregar de fazer justiça. Eu não tenho nenhuma dúvida que o tempo, nesse caso, a exemplo de outros episódios, é o senhor da razão. E um tempo acontecerá em que a justiça de fato, né, reconhecerá os excessos e, eu diria assim, as irregularidades cometidas por ocasião desse julgamento, que vitimou centenas de pessoas absolutamente inocentes, que estavam em praça pública para manifestar o seu desagrado, e alguns, de fato, depredaram, invadiram espaços públicos e devem pagar por este crime específico, né, individualizado e comprovado, e não o que ocorreu, julgamento em escala industrial, né, sem essa devida individualização da culpa, pessoas sem antecedentes que deveriam ter sido julgadas na primeira instância foram julgadas diretamente numa Câmara, numa turma do Supremo Tribunal Federal, sem o direito a duplo grau de jurisdição, né? E o presidente Bolsonaro hoje, aliás, há mais de 150 dias, já se encontra preso, inicialmente nos autos ou dentro de um inquérito que ele sequer foi denunciado, né? E nesse inquérito, que era um inquérito que denunciava o Eduardo Bolsonaro, né, e o Paulo Figueiredo, né, foram determinadas cautelares absolutamente desproporcionais e não foram levantadas após a definição, né, desse grau acusatório. Mais uma injustiça perpetrada contra o presidente que, após o trânsito e julgado da sua sentença, se encontra hoje numa situação extremamente, eu diria, fragilizada, vai para a 7ª, 8ª cirurgia, né? Tudo sequela do que ocorreu quando ele de fato foi esfaqueado por um ex-membro do PSOL, né? Então a esquerda que fala, que apregoa que há violência na direita, na verdade é quem perpetra essa violência, e a materialização foi uma facada no presidente Bolsonaro, que até hoje ele paga com danos fortes à sua saúde. E hoje nós lamentamos o fato de que ele não possa vir a público, né? Todos nós saudosos do contato, né, com o presidente Bolsonaro, ele que é o maior líder da direita brasileira, do campo conservador de direita,
né? Nós aguardávamos ansiosamente essa entrevista, mas o fato é que ele tem tido problemas de saúde, e são problemas que a gente tem que respeitar e não estimular fofocas, né, e especulações que não condizem com a realidade, né? O presidente Bolsonaro, ele já tomou sua decisão, externou sua decisão publicamente. A presidente do PL Mulher, a Michele Bolsonaro, esteve conosco na reunião com a bancada e publicamente se solidarizou com o senador Flávio Bolsonaro na frente de todos os parlamentares do PL. Tem sido extremamente proativa nesse processo. Ela é esposa, é mulher, tem que tomar conta também da saúde do seu marido, que nos aflige a todos. O presidente está autorizado pelo senhor Alexandre de Moraes a fazer uma operação no dia de Natal, então agora todos nós temos que pedir orações, torcer para que ele possa se restabelecer e em breve falar ao povo brasileiro para dizer de viva voz o que já externou, né, para todos nós, de que é necessário em 2026 termos muita força, né, para enfrentarmos uma eleição que ela é crucial para o Brasil, uma eleição que vai definir se nós vamos continuar nesse desgoverno, nesse descaminho, nesse despautério que é o governo do Lula e do PT, ou se de fato nós teremos força, e isso não vai faltar da nossa parte, disposição, coragem, garra, né, de elegermos o próximo presidente da República, temos uma maioria no Congresso Nacional. Senador, vou convidar os nossos analistas, Yander Porcela e Marcela Matos, para integrarem a nossa roda, fazerem parte dessa entrevista. Passo a palavra a Marcela Matos, que também nos ajudou a fechar essa entrevista com o senhor. Marcela, é com você. Boa tarde, senador. Obrigada pela entrevista. Eu tenho uma dúvida em relação à rejeição do senador Flávio Bolsonaro, né? Chega aí à margem dos 60%, que hoje tornaria inviável uma eleição dele. Então, o senhor, como um bom estrategista, o senhor é bom também em montar palanques. Qual é a estratégia para reduzir a rejeição do senador? E se a ex-primeira-dama se inclui como um ativo nessa estratégia? Michele Bolsonaro, ali no segundo turno, principalmente, viajou pelo país, ajudou muito ali a campanha do então presidente Jair Bolsonaro. Michele, vai ser um ativo na campanha do Flávio? Ela vai viajar, vai subir nos palanques também para num esforço de diminuir a rejeição ao senador? Bom, primeiro, a presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, ela é, sem dúvida nenhuma, um dos mais extraordinários ativos políticos que o Partido Liberal tem hoje. O trabalho que ela fez de organização desse segmento tão importante na nossa sociedade, né, esse chamamento, esse despertar de que mais mulheres participem do processo político, a maneira como ela se conduziu ao longo de todo esse período que antecede o ano de 2026, né, a partir de 23, 24, 25, percorrendo todo o Brasil, organizando o PL Mulher, sem dúvida nenhuma, respalda, legitima e dá a condição para que ela, de fato, possa liderar, né, o PL nesse segmento e, ao mesmo tempo, inspirar pessoas a se associarem, né, a essa verdadeira cruzada que nós precisamos empreender, de resgatarmos o Brasil e fazermos com que o Brasil volte aos trilhos da normalidade. Quanto à questão da rejeição ou de intenção de voto que o senador Flávio, porventura, tenha, nas primeiras pesquisas que foram publicadas, 2 ou 3 dias após a divulgação do apoio por parte do presidente Bolsonaro, é bom lembrar que, primeiro, pesquisa é retrato de momento, né? O que existe hoje necessariamente não vai existir mais adiante. Depois, o senador Flávio não é necessariamente o titular dessas intenções de votos. Nós estamos falando de um patamar de em torno de 25% do eleitor brasileiro. 25% do eleitor brasileiro me parece que é o piso, né, de um candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, que é, repito, a maior liderança popular de direita do nosso país. Então, na hora em que ele indica um candidato, naturalmente, esse candidato parte de um patamar alto que vai crescer, não tenho dúvida nenhuma, à medida que o tempo vai passando e mais pessoas tenham conhecimento de que existe esse aval do presidente Bolsonaro a essa candidatura.
Quanto à rejeição, a rejeição também se dá pelo mesmo motivo, né? É uma rejeição muito mais a esse espantalho que foi criado, essa caricatura que foi criada de quem é ou do que representa o presidente Bolsonaro. Então, o Bolsonaro foi um presidente que não roubou nem deixou roubar, que não permitiu o aparelhamento da máquina pública, que terminou o seu governo, mesmo com a pandemia, né, com o Brumadinho e com uma guerra que gerou crise na área de energia e na área de alimentos, entregou um país superavitário, com as contas em azul, né, ou seja, com mais custo do que com déficit, entregou um país com estatais dando lucro, né, com mais de R$ 1 trilhão de investimentos privados em concessões e privatizações que foram feitas no período do presidente Bolsonaro, com marcas estruturais importantíssimas, como o marco do saneamento, que vai permitir que até 2030, 90% da população brasileira tenha esgoto e 99% água tratada no país, né? A reforma previdenciária, que foi uma reforma paramétrica que permitiu que o Brasil pudesse ter tranquilidade fiscal, que infelizmente foi atacada e destruída por esse governo perdulário e irresponsável, que é o governo do PT, né? A cabotagem, o marco da ferrovia, né? A questão da liberdade econômica. Então, uma série de ações que, na verdade, vão na contramão do que se espera. Opa, tivemos um probleminha com a conexão com o senador Rogério Marinho, mas já vamos retomar essa conexão. Certamente estávamos conversando com o senador Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado, é do PL, é sempre o coordenador dessas campanhas. Em breve retomaremos esse contato, né? A Marcela tinha acabado de fazer uma pergunta, tanto sobre rejeição, e ele fala, né, Marcela, um pouquinho sobre esse piso que Flávio Bolsonaro, ele considera como piso esses 25%, que o Flávio aparece, por exemplo, na pesquisa Quest, ele acha que ele ainda pode subir acima disso à medida que Flávio Bolsonaro se tornar mais conhecido e apresente suas credenciais, que ele tem feito, aliás, já nesse périplo pelo mercado financeiro, Faria Lima, agora ingressando também nesse mundo evangélico. A gente viu que ele usou ontem essa linguagem mais de um culto mesmo evangélico, fez uma oração, entoou um mantra, pediu para que os apoiadores, os presentes nesse evento, nesse culto, ao lado do senador Magno Malta, repetissem, entoassem esse cântico, esse mantra com ele. Então, quer dizer, ele está se apresentando para todas essas diferentes fatias do eleitorado. Quer falar um pouquinho, Yander, você que não teve a oportunidade ainda de fazer uma pergunta para o senador Rogério Marinho? Amanda, é interessante uma expressão que o senador Flávio Bolsonaro usa nesse evento que ele foi com evangélicos, que é batalha espiritual. Ele classifica a eleição de 2026 como uma batalha espiritual. Essa é a mesma expressão que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro usava na campanha de 2022. Desculpa, Yander, deixa eu interromper um minutinho, porque a gente conseguiu retomar a conexão com o senador Rogério Marinho. Pronto, voltamos, senador. Então, só para concluir o seu raciocínio, né, em relação à rejeição do Flávio, e aí em seguida a gente passa a próxima pergunta. Aí eu peço desculpa, né? Eu estou aqui em Natal e, infelizmente, o nosso sinal caiu. Mas eu estava dizendo, então, que a rejeição dele também é perfeitamente possível de ser enfrentada à medida que as pessoas vão conhecendo o Flávio Bolsonaro. Ele está tendo cuidado de participar de programas populares, as pessoas vão entendendo que ele defende as mesmas bandeiras, que ele tem os mesmos princípios, mas talvez ele seja, e certamente ele é, alguém mais jovem, alguém que tem a capacidade de conversar, de ouvir, uma pessoa que é da política, não nasceu agora na política, né? Já tem um mandato de deputado estadual, alguns mandatos, aliás, desculpa, um mandato de senador, né? É uma pessoa sim, que vai ter a condição de implementar ações, projetos e uma agenda que, sem dúvida nenhuma, vão estar em consonância com o que pensa a maioria da sociedade brasileira. Perfeito. Eu não tenho dúvida que essa rejeição vai cair ao longo do tempo. Vamos passar, então, a pergunta do Yander.
Senador, seja bem-vindo aqui ao SBT News. Eu queria continuar nessa parte da rejeição, porque essa rejeição vem principalmente das mulheres, do público feminino. E aí tem aliados do senador Flávio Bolsonaro que defendem que ele coloque uma mulher como vice nessa chapa ao Palácio do Planalto para tentar minimizar essa rejeição nesse segmento da população, porque muitos consideram um erro o ex-presidente Bolsonaro, na eleição de 2022, ter colocado o general Walter Braga Neto, que é um homem que também era militar como ele, como vice na chapa, porque isso não agregava nenhum eleitor a mais, né? Então, tem esse conselho para que ele coloque uma mulher na chapa. Eu queria entender se o senhor tem essa mesma avaliação, se o senhor defende que seja uma mulher a candidata a vice e quem poderia ser essa mulher nesse caso. Muitos citam a sua colega de Senado, Tereza Cristina. Bom, Tereza é uma excelente senadora. Ontem, só perdão um minutinho, porque ontem circulou a informação também de que Romeu Zema poderia integrar essa chapa numa composição ali feita por Gilberto Kassab. Se o senhor também teve essa notícia e trabalha com o nome de Romeu Zema como eventual vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Bom, Tereza é uma excelente senadora. Foi ministra da Agricultura no governo Bolsonaro, minha colega de ministério, antes deputada federal comigo, então eu a conheço há alguns anos. É uma pessoa extraordinária, representa um segmento com muita representatividade, que é o agro brasileiro, né? Seria um grande nome. Vamos aguardar, ver se há uma composição com o partido dela, que é o Partido Progressista e União Brasil. Então, ainda estamos agora nessa fase de conversar com outros partidos antes de definirmos qual será o vice, né, do ponto de vista de CPF, né, definir o vice. O governador Romeu Zema também é um extraordinário governador, administrador público, segundo maior estado do Brasil, segundo colégio eleitoral. Normalmente o que acontece em Minas reflete o resultado eleitoral do país, então sem dúvida nenhuma também seria um quadro extraordinário, mas ele tem revelado publicamente que se coloca como candidato a presidente da República, né? Nós tivemos uma conversa com o senador Zema, eu estava presente inicialmente quando ele foi ao encontro do presidente Bolsonaro, quando ele ainda podia conversar com as pessoas, na oportunidade em que ele colocou à sua disposição de ser candidato a presidente, caso o presidente de fato não pudesse concorrer. E naquela ocasião nós discutimos que era importante que candidaturas de direita ocorressem no primeiro turno e houvesse uma convergência no segundo turno. O exemplo que ocorreu no Chile. Então, outros candidatos têm toda a legitimidade de se colocar, né, de defenderem as suas ideias, mas nós temos um inimigo, um adversário comum, né, que está fazendo muito mal ao país, que é o PT. Então, caso uma dessas candidaturas passe para o segundo turno, naturalmente teria o apoio das demais candidaturas. Então já é uma conversa prévia nesse sentido com todos aqueles que pretendem se candidatar. Em relação à eleição anterior, é evidente que não dá para insistir no que deu errado. Então se faz uma avaliação de que maneira o presidente Bolsonaro se comportou. É bom lembrar que o presidente Bolsonaro, ele mesmo com tudo que se armou, né, com toda a estrutura que se fez, inclusive de mídia mesmo, de enfrentamento com ações, eu diria que não foram muito equilibradas por parte do Tribunal Superior Eleitoral, a derrota, o resultado eleitoral foi ínfimo, 1% ou um pouco menos. Então houve, na verdade, um empate, né? Então o presidente Bolsonaro ele acertou mais do que errou. Agora o resultado não foi o que esperava. Então a gente tem que potencializar o que deu certo e não repetir o que deu errado. Senador... Ou seja, encontrar um vice que afine, que conveja e que principalmente fortaleça essa chapa, mas o momento não é esse. Senador, como é que estão as tratativas com o conhecido, né, no jargão popular como Centrão, né, principalmente PP e União Brasil? O senhor vem conversando com os presidentes desses partidos, o senhor espera o apoio desses partidos ainda no primeiro turno, porque o plano A deles era Tarcísio de Freitas. E o senhor também se envolveu nessa pré-campanha quando Tarcísio de Freitas era o favorito. Para Tarcísio, já está claro que o candidato é Flávio Bolsonaro, ou o cenário é muito dinâmico e tudo pode acontecer lá na frente, o senhor não descarta nada? Então, conversas com União Brasil e PP, e como fica a candidatura de Tarcísio?
Bom, primeiro, a candidatura de Flávio é uma candidatura que está posta. É a candidatura do Partido Liberal, uma candidatura que está sendo, inclusive, apresentada à população brasileira, né, aos segmentos ligados a mercado, né, à produção, às organizações sociais, a lideranças religiosas, ao povo, da maneira geral, através dos programas populares, para que as pessoas conheçam Flávio Bolsonaro não apenas como o filho de Bolsonaro ou um senador do Rio de Janeiro, mas como alguém que pretende governar um país com a complexidade, com os desafios, com o tamanho, com a importância que tem o Brasil. Então, partindo dessa premissa, é evidente que essa candidatura, ela tirou muita gente da zona de conforto, né? Toda a classe política imaginava que a candidatura do Tarcísio seria inexorável, né? Havia uma precificação por parte do mercado, tanto é que no dia em que o anúncio foi feito, houve uma movimentação negativa do mercado, de bolsa, de dólar. Agora, veja, não é mercado que ganha eleição, né? Não é movimento de finanças ou de banqueiros que ganham eleição, pelo contrário. Via de regra, essa aposta não se revela muito assertiva, né? O que nós temos que levar em consideração é termos uma proposta, um projeto, um plano de governo que de fato seja possível de ser colocado em prática, né, que seja exequível e que esteja afinado com o que pensa, o que quer, o que pretende, o que aspira a maior parte da população brasileira. Quanto à questão das composições políticas, elas são uma consequência natural do lançamento de uma candidatura. A candidatura ocorreu, né? Nós estamos no momento de apresentação desse candidato. O candidato tem se comportado muito bem no sentido de se expor à população, de participar de lives, de ir a programas populares, de ir ao mercado, conversar com os atores que trabalham o setor produtivo no Brasil, trabalhar com a elaboração de um plano de governo afinado com o que nós pensamos que é essencial e com outros partidos políticos, que é natural. Então, tanto o presidente Rueda como o presidente Ciro são pessoas com quem eu, inclusive, convivo dentro do Senado da República há alguns anos. Havia várias conversas anteriores à definição da candidatura de Flávio, né, de estarmos dentro do mesmo grupo, mas como houve uma mudança de expectativa, é natural que nós temos um tempo de maturação, de assimilação. Nós temos, claro, a vontade de que todos os partidos políticos que puderem estar do nosso lado e que tenham a mesma identidade de propósitos estejam no primeiro momento. Mas caso não seja possível, existe um segundo turno, né? Por exemplo, você tem uma candidatura já lançada, né, do Ronaldo Caiado, você tem uma governador de Goiás, você tem a do próprio Zema, governador de Minas, você tem o PSD falando da possibilidade da candidatura, ou do governador Ratinho, que ele, a princípio descartou, mas também é do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Então, são todas candidaturas legítimas que estão mais ou menos no mesmo campo. Claro que há diferenças, há distinções, e que, num eventual segundo turno, convergeriam. Então, vamos aguardar. As tratativas estão ocorrendo, as conversas estão ocorrendo, mas o PL é um partido que hoje tem 20% do tempo de televisão, tem 20% da bancada da Câmara Federal, tem quase 600 prefeitos pelo Brasil, tem 16 dos maiores colégios eleitorais brasileiros, dos 103 maiores colégios eleitorais acima de 200 mil eleitores, é o maior partido do Brasil. Então, nós temos toda a legitimidade e toda a condição de apresentarmos uma candidatura para fazermos a discussão que o Brasil precisa fazer. Qual é o rumo que o Brasil está tomando e qual é o rumo que nós achamos que o Brasil precisa tomar, na contramão do que defende o PT. Nós temos pouco menos de 10 minutos até o final do programa, mas vamos dar tempo de mais uma perguntinha da Marcela e uma do Yander. Vamos lá, Marcela. Senador, gostaria de tratar com o senhor sobre o caso Banco Master, né? Ontem, a jornalista Malu Gaspar trouxe a informação de que o ministro Alexandre de Moraes teria se reunido com o presidente do Banco Central e, nesses encontros, teria pressionado pela autorização da venda do Banco Master ao BRB. Hoje, tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o presidente Galípolo negaram que o teor da conversa foi o Banco Master.
O que eles falam ali é que a conversa ficou restrita à questão da lei Magnitsky. A oposição apresentou aí um pacote de medidas, né? Desde investigação criminal em relação ao ministro Alexandre de Moraes, pedidos de impeachment, um convite, uma convocação dele ali numa comissão no Senado, mas enfim, já houve essas explicações e eles tentam dar o assunto por encerrado, né? E são as duas partes da conversa, parece difícil avançar. O que a oposição pretende fazer neste caso? Vai insistir com algum tipo de medida ou o senhor acha que não tem mais como avançar neste assunto? Marcelo, tem dois aspectos. Primeiro, nós temos uma situação que é preciso ser discutida urgentemente pela sociedade brasileira. Nós temos um poder absoluto, né, que está acima do bem e do mal. O STF não se sujeita à fiscalização do CNJ, do Conselho Nacional do Judiciário. Existe uma LOMAN, que é a lei que define de que forma deve se comportar os magistrados brasileiros. Mas, aparentemente, essa lei ela é ignorada solenemente pelos senhores ministros do STF. Por exemplo, essa lei define que os ministros não podem ter atuação político-partidária. Eu não preciso repetir aqui que isso acontece praticamente, está banalizado, né? Você vê ministro aí dando declaração contra determinados partidos políticos, determinados espectros da sociedade brasileira, dão palestras e falam a respeito de projetos que vão julgar, né? Definiram, inclusive, que não há conflito de interesse, e isso pode ser até legal, porque foi uma decisão da própria corte, quando um parente direto, tipo uma esposa ou um filho, atua num processo em que eles são os magistrados, né? Isso pode ser legal, mas não é moral, né? Certamente não é moral, isso depõe contra a credibilidade do judiciário. Então, nós temos uma séria distorção, né, da forma como o judiciário brasileiro, a partir da sua alta corte, está se comportando. Nós precisamos discutir isso seriamente nas eleições do próximo ano com a sociedade brasileira, e eu, inclusive, acho que chegou a hora de nós redefinirmos o papel de cada um dos entes que compõem os poderes da República e quais são as suas prerrogativas, né? Não é possível, por exemplo, que o Senado e a Câmara tenham membros que podem sofrer sanções do seu Conselho de Ética, que vão de uma reprimenda a uma suspensão até o afastamento definitivo através de um impeachment, do impedimento, né? O presidente da República, de 88 para cá, 2 presidentes foram impeachmentados. Mas no STF, na hora em que você fala na possibilidade de abrir um processo para investigar alguma improbidade por parte de um magistrado, isso é caracterizado como ataque ao Supremo Tribunal Federal. Então, o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso é muito sério, porque isso aflige o próprio tecido de credibilidade das instituições brasileiras. Então, isso é uma discussão que não pode ficar eternamente debaixo do tapete. Eu quero aqui prestar minha solidariedade e a minha homenagem à jornalista Malu Gaspar. Eu sei que, dos momentos que nós estamos passando agora, preciso ter muita coragem para dizer o que ela disse, fazer o que ela fez. Quer dizer, o papel de jornalista, de trazer a público uma apuração que certamente fez com muita consciência do que ocorreu nas entranhas das negociações do Banco Central. Existe uma ação muito mal explicada. Um contrato de consultoria entre a esposa do ministro e o Banco Master desde janeiro de 2024, com 3.600.000 por mês, e nesse período não há uma única menção ou registro de que a esposa do ministro tenha feito alguma ação favorável ao Banco Master, tipo ir ao Banco Central, participar de alguma reunião, ir ao CAD, procurar o Legislativo para tratar do assunto. Há agora essa denúncia de que isso aconteceu por parte do ministro e ele está se explicando. É muito sério o que está acontecendo, me desculpe, não está explicado, né? O ministro deve explicação à sociedade, tá? E é uma pena que os instrumentos que a gente tem para que essas explicações ocorram sejam muito frágeis, muito frágeis. Está desequilibrado a relação entre a sociedade brasileira, né, e um dos seus poderes mais importantes, que é o judiciário. Mais do que ninguém, eu defendo o Supremo Tribunal Federal. Mas da maneira como está se comportando alguns ministros, isso precisa ser repensado e redefinido. Então,
minha homenagem à jornalista Malu Gaspar. A gente tem mais 3 minutinhos antes do encerramento do programa. Senador, dá tempo de uma pergunta rápida do Yander e uma resposta do senhor. Senador, na semana passada, 2 membros do seu partido, os deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, foram alvo de uma operação da PF que apura supostos desvios em cotas parlamentares, né, ali no Congresso. Eu queria saber do senhor o que o senhor achou dessa operação e se o senhor espera que mais parlamentares sejam afetados por essa investigação. 2 coisas. Primeiro, a mesma régua. Eu acho que há uma responsabilidade por parte do Jordi, e em especial do Sócio, que é o líder do PL, de se explicar, irem a público, trazerem os documentos. No caso do Sócio, inclusive, mostrar quem comprou, qual foi o objeto que ele vendeu, qual foi o imóvel que ele vendeu, por que ele não fez uma transação normal, como se faz no banco, e estava com isso em dinheiro dentro da sua residência. Enfim, isso precisa ser explicado. Tá? Agora, em relação à investigação em si, né, nós temos um problema que é sério também, que precisa, de alguma forma, termos alguns parâmetros. Nós temos hoje um judiciário que, principalmente o Supremo Tribunal Federal, nesse caso das emendas parlamentares, no caso do Jordi e do Sócio, parece que a investigação era de cota parlamentar, era isso, né? Nós estamos vendo uma espécie de queda de braço em que, de repente, se colocou uma pecha, né, de desonestidade sobre o conjunto da casa. Tem 580 parlamentares. Então, é evidente que quem cometeu algum ato de improbidade, ele precisa pagar. Da mesma maneira que eu não defendo que ninguém está acima da lei, no caso do ministro do STF, eu não estou acima da lei, você não está acima da lei, e nenhum deputado está acima da lei. Tem presunção de inocência. E a presunção de inocência tem que ser respeitada porque está na nossa Constituição, está na nossa legislação. Então, que cada um vá ao fórum adequado, né, e faça as suas explicações, traga os seus documentos. Agora, não dá, por exemplo, no caso do ministro do STF, o Ministério Público até agora está inerte. No caso dos deputados, haver uma atuação tão incisiva, né, e isso vai ser explicado, porque está nos autos do processo. Então, não pode ter blindagem de um lado, né, e ter abertura do outro lado. Senador, então, quero e agradecer. não pode se generalizar o processo. Tá? Eu acho que todo mundo que ocupa cargo público tem a obrigação de prestar explicações à sociedade, e no caso de Jordi e Sócios, eu desejo que o façam, e no caso do ministro Alexandre Moraes, Senador, também, que ninguém se esconda atrás do carro. Eu vou ter que encerrar, mas infelizmente, porque de fato acabou nosso tempo, mas muitíssimo obrigada por essa entrevista, foi uma honra, um prazer imenso recebê-lo. Volte sempre ao Central de Notícias. Obrigada também a Marcela e ao Yander, que participaram dessa entrevista com esclarecimentos importantes do senador do PL, Rogério Marinho. Nós vamos agora com a nossa amiga